Alô pessoal, mais uma vez estou aqui. Esse é o segundo vídeo da introdução, né? Eu não quero ficar muito, que o vídeo fique muito longo, né? Porque eu queria ser breve, na introdução, eu queria já começar a falar do Homero, de Ilíada, né? Guerra de Troia e tal, depois eu partir para a Odisseia, né? Depois falar da Teogonia, de Hesíodo e tal, né? Só que antes eu queria fazer a introdução, né? Me apresentar, já me apresentei no primeiro vídeo e vou finalizar nesse segundo. Então, o que eu falei, só que eu não fui tão específico. Eu nasci na igreja católica, fui para a igreja evangélica, depois estou retornando. Mas por que eu retornei, né? Eu quero explicar aqui nessa segunda etapa da introdução. Olha, eu entrei na igreja evangélica, comecei a fazer alguns questionamentos, né? E acabei saindo, né? Tipo, fui atrás de respostas. E não encontrei na igreja católica, encontrei na igreja evangélica, né? Ao longo das minhas aulas, eu vou falar da importância da igreja evangélica aqui no Brasil, né? Mas, no todo, no geral, a importância da igreja católica. E a princípio, quando você começa a ler a Bíblia, você começa a perceber que tem algumas coisas que ela não bate com a Igreja Católica, né? Mas você precisa entender, né? Até porque a Bíblia é um livro muito antigo, um livro milenar e, tem muita expressão idiomáticas ali na Bíblia, né? Então você, para compreender, você tem que ter uma base intelectual muito forte, né? Não é qualquer um que vai ler e vai falar assim, a igreja católica está adorando imagem. Não, não é assim não, pô. Temos que ser pacientes, temos que estudar e dar tempo ao tempo, né? O professor Olavo de Carvalho, vou pular essa etapa aí para não enrolar muito. O professor Olavo de Carvalho começou a falar da importância da Igreja Católica, né? E como foi falado no primeiro vídeo, a base, os três pilares do Ocidente é a filosofia grega, o direito romano e os princípios judaicos cristãos, né? A filosofia grega e o direito romano, ele tá junto com a Igreja Católica, entendeu? Então, assim, se você for começar a estudar, você vai perceber que tudo isso está introduzido dentro da Igreja Católica, né? Então, as igrejas evangélicas só é possível por conta da Igreja Católica, que tem toda a base dentro da Igreja Católica, né? Então eu comecei a estudar, comecei a ver a importância da Igreja Católica, a importância de você estudar a literatura grega, a filosofia em si, né? A filosofia romana, que seriam os estoicos, junto com a literatura romana, que tem muitos autores bem interessantes em Roma, né? Então é isso. Aí nessa introdução aqui eu queria explicar, né, sobre essas importâncias. E outro ponto, eu queria, antes de falar da mitologia grega, né, dos contos homéricos de Hesíodo, eu queria falar da ligação, eu queria falar que tem com o Ocidente hoje, né? Por exemplo, eu vou mostrar para vocês aqui. Ó, tem esse livro aqui, que seria o do Ilíada, né? Esse outro aqui, que seria um livro menor, que seria a Odisseia. Esse aqui é o de Homero. O de Hesíodo, galera, ele é menor. É um livro bem pequeno. Depois eu mostro para vocês. Né? Eu tava falando para vocês no primeiro vídeo da introdução sobre esse cara aqui, esse indivíduo aqui, ó, que é Eurípides, né? Esse livro aqui, isso aqui é um compilado, são três livros em um, é um box que eu comprei.
Ó, tem aqui as troianas, né? As troianas é bem interessante. Ali você vê quando Menelau ele tem um diálogo dele entre Menelau, Écoba, que é a viúva de Príamo, rei de Troia, e Helena, né? Tipo, uma troca de acusações entre as duas. Né? A Écoba falando que foi Helena a causa da destruição de Troia e tal, toda aquela guerra e mortes e tal. E Helena começa a acusar Écoba, né? Que é Écoba e acusar também Príamo, falando que a culpa de tudo que aconteceu foi culpa dos dois, que deixou Paris vivo, né? Porque existia uma profecia que o príncipe Paris ele seria a causa da destruição de Troia. Então, o que aconteceu? Como eles não eram, não tinham o hábito, né, e não concordavam em matar criança, o que é que ele fez? Ele pegou Paris, modificou o nome, colocou para Alexandre e colocou Paris para viver no Monte Ida, que é o monte. Os deuses eles tinham várias, eles moravam no Olimpo, né? Porém Zeus ele tinha um palácio, né? O palácio era acima no topo do Monte Ida, né? E ao pé do Monte Ida morava Paris junto com os pastores, né? Inclusive eu estou contando essa história porque tem toda a ligação com o início da Guerra de Troia, né? Daí as troianas você vê esse diálogo, né? É tudo isso eu vou falar, entendeu? Tem um que é bem interessante aqui também, ó, peraí. Ó, esse aqui que é um poema do Ésquilo, um livro do Ésquilo. Esse aqui, o segundo, que é a trilogia de Orestes. Orestes, ele é o filho mais velho de Agamemnon, né? Agamemnon é irmão de Menelau, né? E o comandante da, da Guerra de Troia, dos gregos, né? Tipo, tinha um monte de cidades e estados se juntaram porque eles tinham um acordo entre si, depois eu vou falar que acordo foi esse, né? E foram resgatar Helena. E Agamemnon, ele era o comandante principal, né? Então, eu vou explicar tudo isso, né? Eu, pronto, eu vou explicar sobre a trilogia de Orestes. Quando os gregos eles levaram suas naus e deixaram ali engatilhada para poder ir para Troia, né? Os, os ventos eles pararam, né? A deusa Ártemis ela fez os ventos pararem por ciúme de Agamemnon, né? Que a Ártemis é deusa da caça e Agamemnon dizia que ela era um caçador melhor, se considerava um caçador melhor que ela, né? Tem essa versão e tem a versão que os homens de Agamemnon ele matou uma corça sagrada de Ártemis, né? Então Ártemis o que é que ela fez? Ela fez parar os ventos e eles consultaram um adivinho porque os ventos não estavam propícios a eles, né? Daí o adivinho falou, olha, a deusa Ártemis está furiosa, né? Ela parou os ventos e Agamemnon, você vai ter que sacrificar sua filha, uma filha, né? Aí ele relutou, né? Porém, começou a ser pressionado pelos ex que foram também, né? Ali com eles, que estavam ali com eles. E Agamemnon decidiu sacrificar sua filha, né? Daí ele manda chamar a filha dele, chamada de Ifigênia, e ele fala que o argumento dele é que ela iria casar com Aquiles. Aquiles era o melhor guerreiro, era um muito bonito e tal, né? E o rei dos Mirmidões, né? Um semideus praticamente. E quando Efigênia veio, eles fizeram o sacrifício, sacrificou a moça, né? Tem uma versão que diz que Ártemis ficou com dó, com piedade da moça e não sacrificou ela. Levou ela lá para o templo de Ártemis. E no lugar de Efigênia, ela colocou uma corça para ser sacrificada, né? Porém, a menina não voltou mais, né?
E aí o que é que acontece? Fazer uma cola aqui, ó. A esposa de Agamemnon, a Clitemnestra, ela ficou puta da vida com Agamemnon, né? Então ela decidiu se vingar do marido, né? Aí, o que aconteceu? Clitemnestra, ela arrumou um amante chamado de Egisto, né? E viveu com esse amante durante 10 anos, que foi a Guerra de Troia, né? Quando Agamemnon voltou, né, Clitemnestra e o amante planejaram, no dia que ele voltou, fizeram uma festa e planejaram o assassinato de Agamemnon, entendeu? E matou o coitado, entre aspas, né? Que ninguém era inocente ali. E matou Agamemnon. O que acontece? É, o primeiro filho de Agamemnon, Orestes se juntou com a segunda filha, a Electra, né? E Electra, ela meio que planejou tudo. Só que quem matou foi Orestes, né? Aí tá esse livro aqui que eu mostrei para vocês, que é o livro de Ésquilo, é a trilogia de Orestes, né? Que Orestes, ele é, nesse livro aqui, ele é julgado, né? Julgado. E daí, ó, você vê a importância. Eu vou falar da importância dessa literatura nas nossas vidas hoje, né? Já ouviram falar do voto de Minerva? Já ouviram, né? Pronto. Esse termo nasceu aqui, entendeu? Minerva é o nome de Palas Atenas, em romano. O nome de Palas, o nome de Atenas em grego é Palas Atenas, né? E o nome de Palas Atenas em romano é Minerva. Então, quando Orestes ele foi julgado, né? Teve um tribunal que ele foi julgado, os votos deram empate, né? Então, quem veio para dar o voto de desempate foi Minerva. Por isso tem esse termo, o voto de Minerva, entendeu? Então, assim, você vê a importância dessa literatura nas nossas vidas hoje, né? Eu vou falar dessa importância. Tem outras coisas muito bacanas, muito interessante, né? Que eu vou passar para vocês, tá bom? Então era isso, pessoal. Essa foi uma breve introdução, né? É, tipo, a primeira introdução ficou alguns pontos vagos, né? Mas essa introdução aí complementou a outra introdução, né? Então, o meu próximo vídeo seria já a entrada da Guerra de Troia, né? Já ia começar a fazer a introdução sobre a Guerra de Troia. Essa introdução aqui foi a introdução básica, né? Sobre os temas e os assuntos que eu irei falar, sobre os pontos bons, interessantes que vocês vão ver, tá bom? Então, até a próxima.